Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. É verdade, estamos sempre de volta, eventualmente, e hoje não é diferente e voltamos com um podcast especial, porque hoje trazemos o top 3 de filmes de 1967. Ou seja, eu, o Diogo e o Bernardo vamos, cada um, trazer o top 3, que não é necessariamente os melhores filmes de 1967 que vimos, mas se calhar aqueles que nos marcaram de alguma forma. E antes de avançarmos, cumprimento os meus camaradas. Estão entusiasmados por 1967? Sem É um ano dúvida alguma. porreirinho? Cansado e entusiasmado. Bora lá embora. Bora lá embora e pronto. Ô Bernardo, podemos começar por ti. Se calhar assim Ok, Para despertar. começas. É isso, é isso. ok. Então, o que é que nos Minha trazes como primeira escolha? Minha primeira escolha é um filme chamado The Incident. Não sei Ok. se ouviram uns zunzuns. É um filme muito interessante. É realizado por um senhor chamado Larry Pierce e escrito por Nicholas E. Bayer e conta a história de dois desordeiros em Nova York que fazem um grupo de pessoas reféns quando estas estão num metro. Ok. Portanto, a premissa é bastante simples, mas o filme é interessante por várias razões. Primeiro, é compartimentalizado, ou seja, nós passamos o primeiro ato e parte do segundo a conhecer as personagens que eventualmente vão parar àquele metro. E depois de vermos algumas interações soltas deles, começamos a criar alguma simpatia. Não empatia, porque não há tempo nem conteúdo para suficiente, mas simpatia para com as personagens. E são personagens bastante diferentes, têm traços e personalidades distintas, mas quando chegam àquele metro e aparecem os dois desordeiros, estão embarcados num mini pesadelo no qual a maioria acaba por ser complacente. E é interessante porque ali naquele metro surge um pequeno cosmos da humanidade em que tu tens duas forças do mal e tens um conjunto de pessoas que tu reparas que se unisse e lhes fizesse frente, eles não conseguiriam fazer a desordem que começaram. Mas poucos têm a coragem de lhes fazer frente e eles vão lhes fazendo frente um a um ou dois a dois, mas nunca é suficiente para os travar e há uma intensidade, uma tensão e um desgaste psicológico que advém desses confrontos que podem ser por vários motivos. Pode ser por uma personagem ter comportamentos mais femininos ou potencialmente homossexuais. Pode ser por uma personagem ser negra. Pode ser simplesmente por ser uma pessoa mais idosa e mais débil. São os dois protagonistas, um deles inclusive interpretado pelo Michael Sheen, que está com uma brutalidade particular e acaba por ser um filme bastante provocador, precisamente porque nós percebemos que aquelas personagens podiam fazer alguma coisa para os travar, mas simplesmente a questão de não querer meter na vida do outro ou de não querer salvaguardar-se a si primeiro, estar no seu canto e não ajudar, isso acaba por enriquecer o filme, porque existe esse comentário por trás. E acho que a intenção, pelo menos parte dela, é essa. Pois visualmente é muito atraente, mesmo que metade seja passado no metro. Está filmado com uma competência estonteante, principalmente para um filme que acaba por ser assim low-key, um filme discreto
e que acho que para 1967 é uma gema que é pouco falado, mas que atualmente é um filme que nota-se que não está datado. Isto é um filme que tu vê-lo hoje em dia e podia ter sido feito há intemporal. 20 anos atrás ou há 10 anos atrás. Claro que a linguagem muda, por exemplo, a palavra nigga ainda, ou nigger ainda é um problema. Isso tem a ver com o contexto particular dos Estados Unidos, na altura. Mas tirando essas particularidades muito referentes à época, está um filme espetacular ainda visto hoje em dia. The Incident. Muito bem lembrado e muito boa primeira escolha, Bernardo. Diogo, vais conseguir estar à altura ou não desta primeira escolha do Bernardo? Eu não conhecia aqui a escolha do Bernardo, mas gostei muito do que ele falou sobre o The Incident e pronto, e realmente tendo o Martin Sheen ainda muito novinho, penso que é outra motivação, digamos assim, para é ver mais o uma filme. alavanca. Sim. Já percebi que é preto e branco, não é, Bernardo? Sim, Portanto, sim, a fotografia é preto e branco. Sim. não parece muito bem, aí está. Eu gosto muito destas premissas assim básicas, mas que depois se levam Sim, com particularmente acho que vais gostar mais do que o Tiago, mas acho que há um filme mais talhado para ti, Diogo, do que para o Tiago, mas de qualquer modo é uma recomendação geral é para a uma malta que nos para está a toda a ouvir. gente, exatamente. Sim, sim. Olha, mas eu acho que vou estar à altura, porque foste até tu, Bernardo, que me deste um toque sobre este filme, e eu não resisti em realmente ver o filme, e adorei. Está aqui por trás a denunciar, não é? E é nada mais, nada menos do que Les Samurai, em francês seria Les Samurai, assim, agora se digo bem, se não digo, vocês percebem, ou em português, uma tradução que não está lá muito feliz, mas é O Ofício de Matar. Isto é um filme Aquelas realizado. traduções, Está fraquinho. uma pessoa chora. É do Quando ouve isso. realizador francês Jean-Pierre Melville e tem nada mais nada menos que o Alain Delon como papel principal. E o que é que retrata este samurai? Pronto. O Alain Delon interpreta uma espécie de detetive privado barra assassino, que é o Jeff Costello, que após executar um trabalho, digamos que a polícia ficaram umas pontinhas soltas e a polícia tinha por onde pegar e digamos um certo misticismo, que é uma coisa que acompanha sempre a personagem do Jeff Costello, fica algo debilitado, um bocado à mostra, e digamos que é a partir daí que quem contrata o Jeff acaba por depois ir atrás dele e para além disso, paralelamente temos sempre a tal investigação policial a decorrer. Porquê é que eu escolho este filme? Olha, eu escolho este filme porque tem quase tudo o que eu penso que é necessário para ser um filme cativante e interessante. O Le Samurai bebe um bocado do género noir, contudo, não sendo a preto e branco, consegue fugir um bocadinho do que é a história de só se focar muito naquele lado mais criminoso ou o charme que imprime a obra é um bocadinho diferente. Eu penso que aqui em 67 já estamos a falar de um charme um bocado mais rebelde, portanto notas que os realizadores já tentam fazer algo diferente, acrescentar algo diferente às narrativas mais clássicas. Contudo, aqui isso é feito com alguma sensatez, porque esse charme daquele filme mais clássico de crime mantém-se. E o Le Samurai, ao longo destas perto de 2 horas, não chega, é 1h45 de filme, tu tens do início ao fim uma história cativa pelo o mistério do que vai acontecer sempre a seguir, qual será o destino deste nosso samurai, digamos assim. E samurai porquê? Samurai porque tu acompanhas ao longo do filme, entras um bocado na vida privada do Jeff, apesar de ser sempre uma personagem muito mística do início ao fim do filme, e penso que isso é uma coisa muito importante para ainda hoje, eu me interessar pelo filme, ou se calhar querer procurar mais bibliografia e tentar encontrar mais alguns significados de certas atitudes dele, ou qual é que seria o passado dele, porque isso é um bocado ambíguo no filme. O filme realmente não se foca muito nisso. É aquele tipo de crítica que nós às vezes fazemos em certos filmes que discutimos aqui nos nossos podcasts, que às vezes parece que falta algum background, é verdade, mas aqui
é realmente aquele tipo de filme que não é necessário esse background. Porquê? Porque a premissa principal é super interessante. É super interessante, é super bem filmado. Tu tens várias coisas que acontecem que só com o olhar, ou só com o silêncio, digamos assim, o silêncio fala por si. O silêncio diz muito neste filme. E falando do Jean-Pierre Melville, apesar de ter visto quase nada dele, eu já percebi que é um estilo de realizador, pelo que eu já pesquisei um bocadinho, que realmente procura muito o poder da imagem e não tanto às vezes o diálogo. O diálogo só quando é essencial. E o Jeff, como eu já disse, é uma personagem muito mística e, portanto, como podem imaginar, as atitudes e às vezes o silêncio dele, as poucas palavras dele, é que criam todo este interesse na história e nele. Portanto, não só a história é interessante, como o próprio personagem penso que é bastante cativante. E outra particularidade que eu acho muito engraçada é que o Alain Delon era muito parecido, portanto, na altura em 67, com o James Dean. Portanto, um bocado aquela figura, assim, aqueles traços da cara, esse tal silêncio, esse poder de, em frente à câmara, ser alguém muito confiante e tu realmente perceberes que não é preciso falar muito para tu entenderes onde é que aquela pessoa quer chegar. Ou, quando não entendes, pensas, pá, ainda bem que eu não estou a perceber porque isto vai-me interessar até ao fim, eu vou querer sempre saber mais. E, portanto, a meu ver, este Les Samurai é um filme com os ingredientes todos, o que é preciso para ser um great movie. Portanto, posso-vos dizer aqui, sendo esta a minha primeira recomendação deste ano, imperdível, se estivéssemos a falar neste filme a título individual, seria claramente um 4-4 e Boa. recomendo a 100%. Le Samurai. As outras duas recomendações também estarão a um nível bastante elevado, se calhar um bocadinho diferente, mas já lá iremos. Le Samurai. Então começaste pela melhor, digamos assim. Ok, é justo. É diferente, eu gosto, olha, não é ser melhor, eu penso que é ser diferente, até porque das minhas outras duas escolhas, eu até acredito que esta é a menos mediática, quero acreditar. Mas, Eu se tivesse Tiago, de fazer um top 10 da década de 60, o Le Samurai era uma escolha pois, praticamente sólida nesse top 10. Praticamente. Claro que tínhamos que analisar os outros anos com um detalhe é um. maior, mas tenho aqui uma desconfiança de que seria tinha lugar cativo. É Quase uma certeza. década muito rica e digo já, em 1967 tem filmes espetaculares, como eu já comentei em off com os meus colegas. Até há um filme, que depois se calhar no fim eu posso dizer qual é, que deixo de fora, mas que seria também uma escolha muito fácil. Já o mencionei aqui até no Barreto, noutras conversas. Mas pronto, já lá iremos. Tiago, Bora. qual é a tua primeira escolha? Também estamos curiosos. Pá. Portanto, a minha primeira escolha vai ser In the Heat of the Night. Muito bem. É verdade. É um filme interessante porque... Sabes que esse, antes de só começares a falar, foi o primeiro filme que eu vi, portanto, dos que não tinha conhecimento. Quando escolhemos o ano de 1967, esse foi o primeiro que me aventurei. E muito bem, porque de facto é um filme... Em primeiro lugar, tem uma carga de conflito racial muito grande. Por si só, em termos de motivo narrativo, está inteiramente justificado, porque é uma história policial, mas dentro dela tem um contexto e um conteúdo crítico muito forte e consegue ser uma história policial com muitas surpresas e muitas reviravoltas pelo meio, ainda que a mensagem fundamental do filme não seja essa, na minha opinião, mas, lá está, trata com inteligência, imensa inteligência, tanto o preconceito racial dos Estados Unidos, como todas as diferenças que subsistiam nessa altura. Mas, de facto, uma das maiores qualidades do argumento para mim é a forma como se constrói a riqueza portanto, intrínseca das personagens, construindo personagens que, a meu ver, conseguem fazer com que o espectador crie uma empatia muito grande, ou melhor, que conheçamos as personagens como um todo, porque aqui nesta história, basicamente, o que acontece é há um assassinato e, basicamente, culpam a primeira pessoa que vem à frente, que por acaso é negra. E é interessante também pelo facto de essa mesma pessoa ser também um polícia. E tudo que portanto, tudo o que acontece a partir daí é muito rico em termos cómicos, inicialmente, mas
Não, porque ele está a dizer isto. Os outros que são culpados também, mesmo não sendo negros, é uma coisa, pá, é incrível. A fome que eles têm de culpar alguém, opá, aquilo é hilariante. Esses momentos são, pá, fantásticos. São fantásticos e tem a parte cómica aliada à vertente, obviamente, da sátira, e que aí tem portanto, tem um caráter interventivo extremamente forte, mas de facto temos aqui um filme muito interessante, envolvente, que eu acho que é diferenciado precisamente porque tem uma narrativa policial que toca as questões sociais importantes para a época e por si só, conseguindo fazê-la bem, penso que é um filme que, não só por isso naturalmente, mas que só por isso exige, ou pelo menos a visualização é interessante por si só. E lá está, logo desde o início acontece esta questão de querer culpar o nosso protagonista, que é interpretado pelo Sidney Poitier, não sei se é assim que se diz, mas todos vocês sabem quem é, que é um ator extraordinário, que aqui é culpado só porque sim, só porque é negro, e tudo isso, desde logo, começa a criar um mal-estar, porque ele é uma pessoa muito inteligente, é um polícia que, por acaso, é um especialista na área dos homicídios e que, curiosamente, quando o detetive responsável portanto, avaliar quem é que era o culpado, vê que cometeu um erro incrível, pede-lhe ajuda para solucionar o crime, naturalmente. Mas, de facto, a cereja do topo do bolo, só mesmo para fechar, deste filme, é a amizade improvável que se vai estabelecendo entre estas duas personagens que, no início, acabaram por uma culpar a outra e criar todo um clima de preconceito e de racismo tanto envolvente, que para a parte final, quando de facto as personagens se vão conhecendo no seu todo e se ajudando mutuamente, chegam ao final do filme, sem querer entrar em spoiler, e temos um desfecho bastante harmonioso entre elas e a criação de uma conexão muito poderosa, subtil e de facto inolvidável. É bastante natural. É muito natural. Como tudo acontece. Nisso eu tiro o chapéu ao filme também, sem dúvida. Sem dúvida. E toda a realização que é feita, portanto, a questão da própria cinematografia é muito, muito interessante e todos os aspectos em que toca. Chegamos ao final do filme e percebemos perfeitamente porque é que aquele clique entre estas duas personagens se dá. E, só mesmo para fechar, é uma amizade improvável que consegue superar os preconceitos raciais e de todo o género, e quando, não direi o amor, mas quando a humanidade vence a desumanidade, penso que temos um desfecho que nos deixa bastante reconfortados. O problema desse tipo de filmes é que, infelizmente, mantêm-se atuais. Né? Mantêm-se contemporâneos. Há uma aura de contemporaneidade que não lhes tira a pertinência. Eu gostava de olhar para o filme como um documento histórico, mas na verdade tem mais de atual do que de época passada. Não é? Depende, mas há tens ali certos pormenores que eu penso que ficam um bocadinho datados à época, mesmo a própria questão da crítica, a forma como, por exemplo, a força policial está organizada, a própria força policial em num meio mais rural ou num estado mais pequeno, numa cidade mais pequena. Quer prender o primeiro que lhe aparecer à frente, no fundo. A familiaridade que existe lá, a própria teimosia do polícia, em que tu vês que essa relação de amizade chega a um ponto em que tu percebes que há tal clique positivo de entre ajuda e tudo, mas que é uma pessoa muito teimosa, o chefe de polícia, é muito teimoso. Ele vai duvidando, ele não aceita. Ele quase até ao fim culpa a primeira pessoa que lhe aparece à frente, porque só querem resolver o crime, porque é assim que as coisas funcionam ali, à faroeste, pá, isto é assim, isto é que eu é que sei. Bode expiatório. Mas a grande mensagem é mesmo, não importa a cor da pele, o teu salário ou o contexto em que vives, tu podes sempre vencer os teus preconceitos. Nesse aspecto, o filme é muito rico, porque aquela pessoa, intelectualmente, é a pessoa mais desenvolvida ali. É isso que, por um lado, sinceramente, a mim até me fez ver o filme até ao fim. Porquê? Porque se não fosse uma pessoa que equilibrasse a balança dessa forma, ou houvesse esse conflito de atitudes, não é? De formas de pensar e de ver as coisas, eu acho que o filme até se podia tornar um bocado aborrecido facilmente. Sim, porque não terias um choque tão grande. E talvez, sim. Isso é fundamental para a mensagem. Ali é.
Sem dúvida, mas muito boa escolha, Tiago. Muito obrigado e obrigado pelos complementos que damos. Bernardo, segunda escolha para aqui para equilibrar Vou os voltar ali à França. Já lá passámos com o Samurai. Vais ter com o Messi? Nessa Messi, altura, o Messi ou com o Merci? E vou falar-vos de um filme que a tradução portuguesa é novamente bastante infeliz. Chama-se Amor e Morte, quando na verdade o filme chama-se Mouchette, que é do Robert Bresson, e lá está, Mouchette é o nome da personagem título, portanto podia perfeitamente chamar-se Mouchette em português, não é? Quer dizer, porque é o nome da personagem, não há aqui grande engano. E é escrito também pelo Robert Bresson, com base num romance de Georges Bernanos. E o que é que retrata este Mouchette? Retrata zona rural francesa, é o cenário, e a nossa Mouchette é uma menina, tem a idade, que está constantemente a ser destratada, seja por colegas de turma ou pelo seu pai alcoólico. E a certa noite tentam aproveitar-se dela, fazendo dela alibi para um crime. E não só. Também se tentam aproveitar dela de outras formas. Ainda que a subtileza das filmagens e da história esteja lá para um ano de 1967. E o que é que faz deste filme especial? Consegue ser bastante evocativo do ponto de vista emocional, utilizando aquele modelo de filmagem típica do Bresson, muito austero, muito lírico, muito inalterado, muito sincero. E o resultado é um filme que acaba por ser trágico, mas poético ao mesmo tempo, e que permite que nos coloquemos na pele da protagonista e sintamos compaixão por ela, através dos mais pequenos gestos que ela faz, porque ela é uma rapariga bem intencionada, uma rapariga que cuida inclusivamente da mãe, que está muito doente, e o filme, que não chega a 1h30, tem 1h22, consegue... Maiores de 18. Sim, é para maiores de 18, sim. Maiores de 18, lá está, porque tem as cenas com alguma sugestão. Aqui não é nada propriamente explícito, exceto uma ou outra que acontece de facto situações lamentáveis, mas aqui a verdade faz-se através da sugestão, do poder de sugestão e do caráter sincero, não só da cinematografia do Bresson, comandado pelo Bresson, como também aqui a nossa personagem, interpretada pela Nadine Nortier, que faz um trabalho estupendo, ainda por cima guiada pelo Bresson, que é muito um cineasta muito metódico e que trabalha os atores, os seus modelos, que acho que é assim que ele lhes chama, são os modelos dele. É interessante essa designação. Ele literalmente molda-os à história e àquilo que ele pretende que as interpretações captem. E acaba por ser o resultado. Eu caracterizo muito o cinema do Bresson como sincero. Austero, rigoroso, mas sincero. Evoca essa sinceridade dramática. Ou seja, também não é para toda a gente, né? Não é para toda a sensibilidade. Não, é aqui uma habilidade especial que o senhor tem e que deixa um legado que agora nós podemos recordar com felicidade. Sim. E lá está. É um filme ligeiramente vagaroso, ao estilo do realizador, mas que tem muita verdade na sua história. Excelente. Está só dizer-vos que isto começou a apitar aqui no meu headset. Ou seja, temos que apitar também, né? Vamos apitar também, só para ver se isto chega até ao fim. Mas, muito bem. No pressure. Olha, no pressure, e isto está a ser tão interessante. Puxa,
Mas isso aí já estamos aí mais para a Inglaterra. E eu vou ficar mesmo em França. De novo, portanto, Oh, é sério? isto é Agora realmente vais ter como Mbappé. França em 67 realmente estava a bombar. E não vou falar do Godard, podia ser também uma escolha óbvia, não é? O Nessa Godard fez altura. em 67. Fez alguma coisa que eu lembro, mas não me lembro qual é que foi, mas também há um filme dele nesse ano. Portanto, E deve poderia ser bom. também. Vou confirmar. Mas é assim, não é o Godard, mas sim o Jacques Tati. Epá, Tati? falamos nada mais Para nada rirmos um menos. bocado. Exatamente, e rir bastante e rir com qualidade. Eu falo do Playtime, que é o filme de 1967, que pronto, obviamente o papel principal é interpretado por ele, o Monsieur Hulot, que é uma personagem que o Tati, o Jacques Tati, mesmo não tendo visto filmes anteriores dele, pronto, tenho que ver, já sei. É uma personagem que ele Diogo? que não muda, portanto, diz? Não, estava a gozar contigo, estava a dizer. Ah, Tens que ver mesmo, pá. tenho Tem que mesmo ver. que ver, porque o Monsieur Hulot é um personagem que ele tem em quase todos os filmes dele, pelo que eu já percebi. Espero não estar a dizer nada errado, mas eu penso que é um personagem que ele carrega consigo, digamos assim, através dos filmes e vai, digamos, tendo aventuras diferentes. E aqui no Playtime, para mim, é um do grande apogeu da sua filmografia, porque mesmo não tendo visto os anteriores, eu acho quase impossível realmente não se destacar, este não ser, digamos, o grande destaque da carreira dele. Muito bem. Porque o Playtime, basicamente, fazer um resumo muito rápido, é um senhor, o tal Monsieur Hulot, que chega a uma zona de Paris, digamos, com uma espécie de bairro ultramoderno, e tudo o que acontece lá, digamos, tem tudo a ver com a tecnologia e com todo esse fator de novidade, quer seja a nível estético, quer seja a nível mecânico. O filme também aborda muito a questão dos turistas americanos, portanto, uma altura onde Paris também era um destino muito frequentado pelos americanos, e realmente num ambiente de feiras também, desse tal modernismo e na busca pela máquina, a máquina substituir o homem, e qual é a função do homem no meio disto tudo, onde é que nós nos pomos. Portanto, já nesta altura haver essa tal discussão, essa tal reflexão, o Monsieur Hulot é, digamos, um peão, uma espécie de peão neste bairro ultramoderno que tem os seus afazeres, entre os quais saber o número de uma conta ou saber um certo valor, mas que no fundo ele nunca sabe, porque a confusão é tal com o senhor do banco que vai para um lado, ele vai para o outro e depois tem que esperar. Portanto, tudo esta, digamos, uma espécie de maquinaria já, o próprio ser humano cria uma hierarquia de funções, uma hierarquia de processos, os processos que são acumulados um bocado ao estilo do Kafka, de coisas, Ok. o sistema acaba por nos absorver e praticamente, ou a nível prático, nós nunca chegamos a lado nenhum com tanta burocracia. Portanto, se calhar a palavra que me está a falar é a burocracia. Mas no Playtime o Tati, sendo também um artista de comédia, não é? Um escritor de comédia, um cineasta de comédia, isso está sempre presente e, portanto, do início ao fim do filme, um filme de 2 horas e meia, né, um bocadinho, somos sempre confrontados satiricamente com tudo isto que eu vos acabei de falar. Outras vezes não satiricamente, mas a nível de imagem é preto no branco. Posso-vos dizer, por exemplo, há uma parte do filme, portanto não é ser totalmente spoiler, mas há uma altura que há uma inauguração de um hotel, mas é tudo muito em cima do joelho, portanto existe um evento numa noite e as pessoas vão chegando e, contudo, ainda não está tudo preparado. Ainda falta alinhavar certas tomadas, a cozinha ainda não está pronta, ainda está meia por fazer, as coisas, os materiais da sala digamos, onde tens a arena para dançar e as mesas, tudo, aquilo ainda não está muito bem organizado, os próprios empregados não estão organizados e nós acompanhamos essa cena toda, o descalabro das pessoas irem chegando e o ambiente, a anarquia que se cria ali, epá, é uma coisa incrível. Eu ri-me imenso, anteriormente me tinha rido, obviamente, mas aqui é piada mais pura e dura, é uma comédia mais pura e dura. Antes, é essa tal E não é comédia mais... gratuita, não é? Não, de todo. Isto é uma comédia totalmente pensada, portanto, qual é que é a genialidade do Playtime? O Playtime consegue nos apresentar problemas sérios, realidades sérias, futuristas à mesma, portanto, aqui também a nível de imagem, o Tati é uma pessoa super completa, quer seja a nível de organização, quer seja a nível de cores, mas dou aqui um destaque muito grande à organização, portanto, tudo muito mecânico,
Portanto, é quase como tivesse a ver uma cidadezinha de bonequinhos ou de brinquedos, em que está tudo ali, cada pessoa tem o seu sítio, cada carro tem o seu sítio, cada prédio tem o seu sítio. É tudo muito simétrico. A palavra simétrica aqui é muito importante. E depois as cores dá esse lado, aí está muito 50s, inícios de 60, portanto, opá, é delicioso. Vejam o filme, eu não vou adiantar muito mais, vejam o filme. É comédia inteligente, é comédia da boa. É o melhor que eu posso dizer. É uma grande obra de arte, sem dúvida. Tendo já falar no Samurai, é um filme totalmente diferente, como acabei-vos agora de dizer, mas tanto um como o outro, totalmente diferentes. São duas obras, a meu ver, essenciais. Este também seria um 4-4, sem dúvida. Era o que São eu ia duas perguntar, obras por acaso. essenciais no ano de 1967. Os meus colegas também já disseram obras espetaculares, mas junto aqui mais uma, é um ano riquíssimo. Playtime, do Jacques Tati. E juntas muito bem, sinceramente. E eu vou tentar ir de encontro, né? E como já é de noite quando estamos a gravar o podcast, já posso enaltecer esta minha segunda escolha, que é Wait Until Dark, que é um filme espetacular, na minha opinião. Que de facto, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas... Não vi, mas E tu, Bernardo? Vi. Tem um dos melhores jump scares que já vi. Verdade, eu acho que sei qual é. De facto, este filme E não é um filme de terror, não é? Pois, Ressalvo. Pronto. e acho que acho que está um bocadinho tudo dito, Pois. porque de facto este Roger filme tem uma trilha sonora que ajuda a criar um clima de tensão de tal forma que às vezes parece, é de tal forma exagerado que te envolve na narrativa de uma forma absolutamente incrível. E até deixo aqui uma curiosidade convosco, que é o Roger Ebert disse que uma vez Quem é esse? É um Nunca ouvi críticozinho, que os filmes construídos sob um argumento, e vou agora por aspas, idiota, porque foi a expressão que ele usou, estão todos eles condenados à desgraça. Mas é curioso que uma das únicas exceções que ele aponta num dos seus livros é precisamente para este filme, o Wait Until Dark. E é curioso porque se o Ebert diz, eu acho que faz todo sentido. É o Porque, nosso de facto, Messias. sim, porque de facto o script não tem nada de elaborado, mas é capaz de prender o público até o último minuto, sinceramente. Epá, Porque, Tiago, tinha Audrey Hepburn. pois, eu já lá ia Ajuda chegar. um bocadinho. Eu Ajuda já um lá ia bocadinho. chegar. Um bocadinho, ajuda um bocadinho. A nossa protagonista, agora aproveitando a deixa do Diogo, é uma mulher que ficou cega após um acidente de carro e quando o seu marido volta de viagem, ele atende ao pedido de uma rapariga desconhecida que pede para ele ficar com uma boneca de pano. Uma coisa um bocadinho estranha, mas de facto ele fica. Só que o que acontece é que este presente está envenenado, não com... Pronto, mas nada de substancial, mas é uma substância... Uns eram maçãs, outros é bonecos de pano. Não, aqui estava recheada de heroína e então o que acontece é que conhecemos um assassino que quer recuperar a sua droga o mais rápido possível e é esta a trama do filme. E ele vai até a casa de Suzy, a nossa protagonista, interpretada pela Audrey Hepburn, que cria este assassino um elaborado esquema que não é assim tão elaborado quanto isso, porque tem imensas falhas, com 2 outros ladrões para conseguir resgatar a boneca, mas na prática este plano está cheio de falhas e Suzy começa a perceber que está no meio de uma situação de vida ou de morte, em que ela está envolvida no centro e que percebe que a boneca tem uma importância e chave para tudo isso e consegue, luta por conseguir sair daquela situação bem, e de facto o filme tem aqui uma interpretação das mais brilhantes da história do cinema, na minha opinião. Penso que não é injusto dizê-lo, porque de facto temos aqui uma interpretação que consegue, não direi sozinha, mas consegue criar uma dinâmica, ainda por cima a interpretar uma personagem cega, que é sempre uma coisa complicadíssima, mas não se nota ao longo do filme. De facto está uma interpretação brilhante. Consegue, como o Bernardo diz muito bem, não sendo um filme de terror, é um filme que traz o terror dentro da sua narrativa e dentro de todas as suas formas, e consegue ter, só mesmo para fechar no seu argumento, algo que é uma história de superação, uma história que deve ser encarada como, de facto, dentro de um argumento inusitado, mensagens bastante universais para todos nós, quer seja a questão, mais uma vez, da superação, quer seja a questão de lutarmos com todas as nossas forças, mesmo com condicionantes pelo meio,
E mesmo que as situações sejam mesmo adversas, até o último suspiro, se assim for necessário. E é o caso deste Wait Until Dark, que vale a pena ver. É uma história de empoderamento, mesmo Sim. quando não era trendy, não é? Sim, sem dúvida. Verdadeiramente. E é Wait Until Dark, mas não esperem pela noite para ver este filme. Vejam um dia, o mais cedo possível. Sim, mas com os stores fechados, para criar aquele ambiente, porque há uma das maiores cenas de Sim. suspense é precisamente às escuras, onde há fósforos envolvidos. E pronto, muito interessante. E Mas bem, gasolina, vamos né? avançar, senão Sim, sim. o headset Bora já lá. está Quase aqui a dar. últimas. É agora. Vamos Sim, lá. ainda bem que eu Dar as sou o últimas. primeiro. Mas só antes de dizer, de referir que os dois o Godard fez mas dois filmes em 67. O Weekend, que na minha opinião é péssimo. Pá, eu tenho pesadelos com este É filme. sério? É péssimo. E É possível um filme péssimo do Godard? Não sei. e mais que um. Mais que um. Mas bem. Ele é interessante porque, por exemplo, 2 anos antes fez o Pierre Le Faux, que eu adoro. É incrível esse filme. Esse filme é espetacular. É pá, memorável. Muito, muito rico. interessante. 2 anos depois faz uma miséria, mas também fez La Chinoise, que eu ainda não vi. Portanto, este não consigo comentar. É capaz de salvar o ano. Se calhar equilibrar as contas. Mas bem, a minha última recomendação, pronto, já sabem que eu gosto sempre de ir aqui um bocadinho para filmes mais exóticos. Este é de veras exótico. É o primeiro filme de terror da União Soviética, da antiga União Soviética. Incrível. E lá está. Exótico nisso. Chama-se, o título em russo é extenso. Como é que se chama o filme? V-I-Y. Pronto. Ok. É um filme que tem 1h17. Que tu viste, um Portanto, é filme que tu assim uma viste. experiência. Desculpa, Tiago. Está a fazer um trocadilho com o título. Que tu viste esse filme, né? Tu viste. Vi. Eu vi. E é um filme realizado por um senhor chamado Konstantin Ershov e outro senhor chamado Georgy Kropashov. Ui, E é A história tem como do base, Gogol também. O Gogol exatamente, argumento. tem como base os escritos do Nikolai Gogol, do ucraniano Nikolai Gogol, ou russo, de acordo, há uma polémica quanto à sua nacionalidade, mas não vamos entrar por aí. E o que é que trata a história? A história trata um monge que na Rússia feudal está de licença no seminário e está a ir para casa com amigos, mas depara-se com uma velhota quando estão à procura de abrigo. E essa velhota tenta, portanto, avançar sexualmente para o nosso protagonista, mas ele rejeita prontamente, fazendo troça, inclusive, da velhota. E o que se passa em diante é uma das cenas mais bizarras, estranhas e engraçadas que eu já vi em qualquer filme, porque de facto não estamos à espera que aquilo aconteça, principalmente com o uso de efeitos visuais que para 1967, no contexto da União Soviética, se calhar não eram tão acessíveis, mas ainda assim conseguem ser efeitos visuais que aos olhos de hoje estão datados, claramente, mas que conseguem adquirir uma espécie de charme com o facto de estarem datados os efeitos. Tornam a obra particular. Porque ela entra depois num reino quase de fantasia, mas com base na realidade. Porque o que se passa em diante é que a velhota, quando morre a certo ponto, transforma-se nesta bela jovem que eu tenho aqui de fundo. E ela é uma bruxa. E o padre que não é padre, monge, é-lhe conferida uma missão que está relacionada com a morte desta senhora que ele vem a descobrir que é bruxa. Mas pronto,
avançando aqui um bocadinho da história, estamos no domínio do terror folclórico, que é um género interessante, principalmente para quem tem estado atento na última década, com filmes muito interessantes. O próximo que aí vem é o Lamb, que eu assinalo já, que estou bastante curioso em ver. Mas, voltando ao Vi, por vezes tem uma dose cómica que me surpreendeu. Não estava à espera. Estava à espera, cinema da União Soviética, espera-se algo muito mais sério, muito mais exigente, ao estilo daquilo que alguns cineastas fizeram na década de 70 e 80. Mas foi refrescante perceber que há comédia, refrescante perceber que é atmosférico e que faz uso da paisagem extensa, dos campos extensos russos, e que tem um clímax que é memorável, é catártico, é caótico e leva a temática do filme a bom porto, que é fundamentalmente questões relacionadas com religião e moralidade, porque estamos aqui perante um protagonista que é monge, um antagonista que é uma bruxa e que tem um confronto final numa igreja, num terceiro ato verdadeiramente empolgante, vibrante e com efeitos práticos, desta vez práticos, que ainda hoje têm um quê de medonho. E é daquelas cenas que só mesmo visto, um filme de 1967 de um realizador, ou melhor, de realizadores sem experiência no género passado, tendo em conta que foi o primeiro filme de terror da União Soviética, conseguirem fazer algo tão compacto e ainda assim interessante e fresco, tem uma certa frescura, apesar de ser baseado num romance, não, acho que é numa short story, adiante, escritos do Sr. Gogol. Fica aqui uma recomendação bastante alternativa. Para quem gosta de filmes como Nosferatu ou como o Caligari, portanto, o Des Cabinet der Caligari, ou ainda Carnival of Souls, aquele cinema de terror, por um lado base, mas por outro um bocadinho menos visto atualmente, reforço, atualmente, quem está à procura de uma gema de terror que provavelmente pouca gente viu e que pode enriquecer o vosso currículo, acho que o Vi é sem dúvida uma experiência muito particular mesmo. Portanto, e também é curtinho, portanto, se não gostarem também não perdem nada, ou perdem pouco. Muito bem, Bernardo, muito bem, sim senhor, aqui com essa oportunidade, de facto, acho que fez o teu top de uma maneira muito acertada. E original é de certeza, sim. Acertado, isso, lá em casa que o pessoal vai ou no carro, ou onde quer que estejam a ver ou ouvir, é que sabe. Agora, que é original para o bem ou para o mal, é original. E tu, Diogo, vais conseguir ser original na mesma moeda ou em libras? Não da mesma forma, eu admito até que esta minha terceira escolha estava indecisa entre, digamos, filmes um bocadinho mais conservadores, até. Como já comentei até antes deste podcast, devo dizer que uma escolha imediata que eu não escolhi foi uma espécie de autodesafio, mas deixa aqui a dica, uma espécie de honorable mention, assim muito rápido, Ok. que seria É um justo. filme que eu já falei aqui até noutros podcasts, o Belo Jorro, do Luís Buñuel. Seria claramente uma referência também por tudo, pelo filme e pela Catherine Deneuve, pelo próprio momento em que surge esse filme na carreira do Buñuel, mas não vou falar pronto, de dar a escolha. Não será o Belo de Jour, mas será sim um filme. Não querias mais um francês, não é? Não, pois, porque até, quer dizer, pronto, mesmo o Buñuel não sendo francês, mas é aquela estou a vibe. falar o filme. O Sim, o realizador filme é não. uma produção, sim, mas É uma uma produção, é produção verdade, tens francesa. razão. É por aí. Olha, eu vou pôr uma produção norte-americana, pronto,
Um clássico dentro desta altura do cinema norte-americano, anos 60, não é uma coboiada, mas envolve tiros, é o Point Blank, que em português é a queima-roupa. Diria que é a escolha mais, não diria difícil, mas safe. Não, eu penso que este filme acaba por não ser tão ambicioso quanto o Playtime e o Samurai. Concordo. Não ok, é tão, ok. Não vi não os é tão outros. Pensei que ias ambicioso. dizer quanto isso. Sim. Não é tão ambicioso, contudo, eu acho que este filme é daquele estilo de obras que tu tens que digerir um bocado É e se o verdade. vis uma segunda ou uma terceira vez, se calhar há coisas que tu apanhas de novo ou outros significados. Por exemplo, a premissa desta, a premissa desta história não é muito. Como é que é dizer? Não é muito exótica, digamos assim. Não é esta, digamos, o nosso personagem que é interpretado pelo Lee Marvin, que é o Walker. Basicamente anda atrás de 93 mil dólares que lhe querem dele, após digamos, uma missão que ele e um amigo tiveram, que as coisas não correu lá muito bem, e ele ficou com o dinheiro do Walker, e basicamente é uma perseguição, não é? Um estilo de vingança ao longo do filme inteiro. É um filme point blank do pouco que já li, que já inspirou outras grandes obras, e assim muito rapidamente com algo mais contemporâneo identifico muito, por exemplo, o que é a premissa de uma personagem como o John Wick, faz-me lembrar muito o Walker, ou neste caso vice-versa, porque vi o John Wick primeiro e só vi o Point Blank há coisa de mais ou menos uma semana e pouco, portanto, sendo esta novidade, foi ao contrário a associação, mas realmente eu penso que isto, ou este tipo de premissa, quando é bem executada, tem tudo para ser um filme bastante interessante. Mesmo que não seja uma obra-prima incrível, é um filme do início ao fim que te vai prender e tu vais achar interessante o que irá Sim. sempre acontecer a seguir. Eu penso que aqui isso acontece. Depois tens outras componentes um bocado semióticas, a questão do sonho, daqueles flashbacks que ele vai tendo e, portanto, com Alcatraz de pano de fundo, a prisão de Alcatraz e, portanto, isso ser algo que por vezes pode deixar o espectador na dúvida, o trauma, a questão do trauma que esta personagem tinha. O Walker é alguém que consegue ser místico, não da mesma forma que o Jeff no Samurai, mas de uma forma um bocadinho mais leviana, a meu ver. Portanto, até eu encontro mais misticismo na minha primeira escolha, mas aqui o Walker, tu vês que é alguém perturbado, alguém que não está bem com alguma coisa que ultrapassa esta missão dos 93 mil dólares. Vai mais além disso. E depois o filme, pegando nesta caça, digamos assim, vai juntando uma espécie de inimigos e cada um vai caindo, digamos assim. Portanto, aí um bocado um filme estilo dominó, não é difícil de acompanhar nesse sentido. Penso que poderia haver um bocadinho mais de espaço para explorar outro tipo de histórias, mas também reconheço ao mesmo tempo que o tempo que é gasto aqui, eu penso que a nível da atenção, se calhar o filme poderia até espairecer-se demais e isso não seria muito positivo. Há uma cena particularmente que eu gosto, que até é mais nos inícios, a cena do bar, portanto, quando ele vai atrás do primeiro alvo, digamos assim, aquilo é muito engraçado porque é muito 60s, é um clube, o filme passa-se, acho que é em Los Angeles. Penso que não quero dar a certeza, mas eu penso que é em Los Angeles. Tu também viste o filme, não viste, Tiago? Não te consigo confirmar. Acho que é, Eu, acho que é. a ação Acho que é. principal eu penso que é em LA. Acho que é. Mas também não estou literalmente seguro, mas tem Pronto, vamos. Mas pronto, nessa zona da América. E aquilo é muito engraçado porque ele entra num clube meio psicadélico, tu tens aquelas luzes todas, aqueles efeitos, por exemplo, nos concertos dos Doors ou dos Grateful Dead, existia muito isso. E depois aparece um artista negro que quase que tem uma voz parecida ao James Brown. Eu pensei, olha, será que o James Brown está aqui? Parecia mesmo, não era. Pá, mas achei aquilo um toque psicadélico que era algo que marca também os filmes desta altura. Por exemplo, nas outras duas produções não encontrei isso, também se calhar por serem produções francesas, e aí é um estilo, o cinema europeu nessa altura era mais elitista, digamos assim, ou até mais conservador nesse aspecto, enquanto que aqui no Point Blank, portanto ainda estamos a falar antes do Easy Rider, já tem muito esta componente meio ácida. E isso gostei, porque é só uma parte, é só ali numa pequena parte do filme, mas a ação desenrola-se na mesma. É um filme que envolve vários duelos físicos, não em demasia, mas aí está, quando é preciso. É um filme que não abusa disso. E a própria forma como tudo se vai desenrolando, portanto, o Walker sente sempre essa tal personagem mística em que tu não sabes muito sobre ele e até ao fim nunca vais saber muito sobre ele, faz-te sempre questionar realmente o porquê. Porquê que esta pessoa
está tão desesperada com estes 93 mil dólares. Eu sei que é muito dinheiro, é verdade, e na altura ainda era mais, mas mesmo assim... Só isso era razão suficiente. Nós como espectadores, o que acontece aqui, o exercício é interessante neste ponto de vista. Tu, como espectador, procuras sempre algo mais, outro significado, quer seja do ponto de vista mais dramático, amoroso, e mesmo sendo um filme de ação. Sim. E ainda que inconsciente. Tu tens aqui uma pessoa com a qual ele tem uma relação especial, que depois acaba até por se envolver com a irmã, mas isso depois é para vocês verem. É muito engraçado. E essa relação perdida que ele teve, que eu não vou dizer o motivo porquê, deixa uma espécie de mágoa. Portanto, não só o tal passado que tu não entendes muito bem do que é que aconteceu com ele, mas mesmo o futuro que tu vês naquela personagem é algo muito branco, muito nevoado. O Jack no Samurai, tu parece que, mesmo sendo místico, é o místico do momento. Tu parece que não é tão essencial saberes o futuro. Aqui, tu queres saber mais do futuro. Mas, aí está, é um caminho sem fim, digamos assim, sem direção. O filme é assim até ao fim, e eu escolho para este meu terceiro slot, digamos assim, e acabo com este Point Blank, porque é um filme que, na sua reta final, tu acabas de ver o filme, entram uns créditos e tu continuas a pensar. E uma coisa muito importante, que eu penso que às vezes em certos filmes é gostoso, utilizando uma expressão mais à vontade, é muito gostoso, que é o tu quereres voltar a ver o filme. E um filme que te pode trazer a mesma obra, trazer-te uma visão diferente. Isso sim. Mantendo na mesma mantendo a tal base. Não é? Isto aqui é um filme que se inspira muito, isto é um filme realizado pelo John Borman, e inspira-se muito nas histórias clássicas de crime dos anos 50 e 60. E eu vejo essas inspirações. Fê-lo bem, é um filme que está muito bem montado, tem este tal lado místico, portanto que eu penso que no mistério é sempre importante, e consegue ter a sua classe, e consegue também ter uma grande dose de drama. Destes três, diria que é o filme mais dramático, a meu ver. Pronto, tendo o Samurai também tendo uma dose de drama um bocadinho mais fria, eu penso que aqui o Point Blank também tem os ingredientes muito bem equilibrados. Pode ser também uma questão de risco, como já disse o Tiago no início do podcast, isto não é necessariamente os melhores do ano, ou as escolhas que nós fazemos não são as melhores, e portanto também se calhar um bocado como desafio também para vocês aí desse lado. Point Blank, sem dúvida, finaliza aqui o meu top 3 de 1967, que é um ano riquíssimo. Deem as vossas sugestões, nós também queremos saber quantos mais filmes melhor, nós queremos ver cinema e discutir com vocês. É verdade, Mas Tiago, qual é a cereja? É mesmo uma cereja, é sem dúvida a escolha mais entusiasmada da noite para mim. É um filme que me marcou imenso, que é Guess Who's Coming to Dinner, porque de facto este filme é qualquer coisa de especial. Para mim foi uma visualização que me trouxe um sentimento de apaziguamento e é totalmente reconfortante. De facto, a nossa história basicamente centra-se numa rapariga de 23 anos que leva à sua casa o seu noivo, portanto, futuro, assim, o seu noivo, futuro marido, né? E apresenta aos pais, assim, de surpresa, mas há uma particularidade, é que o seu noivo é negro. E os seus pais são bastante conservadores nesse aspecto e ficam bastante... ficam um pouco receptivos à ideia de facto e ficam um bocadinho surpreendidos com tudo aquilo e gera-se ali um desconforto e de facto toda a situação torna-se um bocadinho difícil de digerir por parte destas duas personagens. Curiosamente, tem também o Sidney Poitier como portanto, um dos protagonistas. E de facto, aqui, o que é que este filme tem de tão especial? De facto, consegue pegar numa história cujo argumento é um bocadinho também inusitado e consegue transpor uma vertente tão verdadeira, tão genuína daquilo que é o amor e das relações e de tudo o que nós devemos valorizar ao longo da nossa vida. Porque se de facto este casal tinha que lutar contra o preconceito dos pais, em especial do pai da rapariga, porque entretanto depois a mãe, sem querer estar a dar spoiler, é um bocadinho mais para o lado da relação e percebe
que a relação de facto vale a pena, depois de ver a sua manifestação. Os pais também do nosso protagonista também olham para aquilo, para a situação toda e veem uma rapariga branca. Como assim? E de facto temos aqui uma história que se entrelaça de forma também ela cómica nesse aspecto, mas que se passa basicamente em casa, portanto, da jovem, com os seus pais, que recebem também os pais do nosso protagonista para jantar, daí o título. E, de facto, tudo aqui passa-se num meio tão fechado, mas a sua profundidade é, de facto, consegue ultrapassar horizontes, porque consegue tocar em temas como o amor, como o sentimento, como o facto de muitas vezes as relações com o tempo se desgastarem e não serem cultivadas, como se calhar o amor pode ser legítimo se for um ato de loucura, como importa frisar que o casal em questão só se conhecia há 10 dias e já se queria casar. De facto, o amor tem essas perspectivas. Bora, Pode ser não é tempo a perder. Exatamente, e de facto, como eu estava aqui a dizer em Off Audio, este filme fez lembrar um bocadinho o 12 Angry Men, pelo simples facto de que parece uma discussão imensa entre estas pessoas, mas sobre o amor, e não simplesmente para tentar ilibar ou não portanto, uma pessoa de um assassinato. Portanto, aqui, de facto, temos uma discussão acesa de todos os pontos de vista sobre aquilo que deve ser o amor ou não, sobre aquilo que são os nossos preconceitos sobre ele, e conseguimos chegar ao final da narrativa e perceber que, de facto, o amor consegue vencer felizmente. E, fazendo agora um paralelismo com o título, acho que este filme nos traz um prato cheio de humanidade, muito sinceramente. Portanto, recomendação muito grande da minha parte para fechar aquele que é o meu top 3 de 1967. Diria E que com já isto, tem grande, então. é verdade. De barriga cheia, digamos assim. Mas de barriga cheia também esperemos que vocês estejam, depois de ter ouvido todo este conteúdo de alta qualidade, ouvido e visto, não é? Hoje foi sem dúvida, hoje não há discussão. É indiscutível, não é? Portanto, muito obrigado pela vossa presença e por mais um podcast e por estarem a ouvir. E, mais uma vez, deixem as vossas sugestões, subscrevam o canal, deixem o vosso like, muito importante. Muito obrigado pelos patronos também que nos ajudam e nos apoiam diariamente. E sem dúvida. Até à próxima, pessoal, porque o Barrete voltará sempre, eventualmente. Noutro ano, aí pelo meio, portanto há filmes e às vezes viajamos no tempo, não sabemos qual será o próximo ano, podem nos ajudar com... Voltamos ao Agradecemos imenso, futuro. porque isto não é fácil, E mas... brevemente também vem um livrinho, não é? Mais um par de Sim, semaninhas sim. e temos que nos pôr a pau relativamente ao livrinho. Ele Está escolhido a acontecer. está, falta terminar. Não é? Mas estamos a ler e podemos dizer que é uma escolha de peso. É verdade. Assim espero. Vou começar Meus o amanhã. caros, muito bem. Boa sorte. Good luck. Vá, Pessoal, pessoal. até para Muito a semana. obrigado. Até à Até para a próxima. semana.